Vamos fazer as perguntas agora? Então, se alguém tiver pergunta para fazer, então preciso que se dirija ali ao microfone para ele fazer. Eu também tenho uma pergunta para fazer para ele. Então, pode fazer primeiro. Deixa eu só aproveitar aqui, duas que tem já pela internet, só para transmitir aqui, pastor. Na verdade, são 3 perguntas, 2 delas dá para agrupar em uma só, que é uma pergunta possivelmente tradicional, acerca dos fósseis, né? Como explicar os fósseis, então, de seres humanos bem diferentes de nós e animais ditos pré-históricos, e obviamente como dinossauros e tudo mais? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Primeiro, fósseis de seres humanos diferentes de nós, o que isso significa? Por exemplo, deixa eu usar o mais comum de todos, a Lucy. Tá? Se você pegar, não a Luzia é do Brasil, a Lucy foi lá na África. A Lucy tem uma caixa craniana que é exatamente assim, o CC dela, ou seja, os centímetros cúbicos, o volume dela, é o mesmo de chimpanzé. O fêmur que foi encontrado é igual de chimpanzé, inclusive o soquetezinho dele e tudo mais. As partes aqui, assim, essa parte torácica que foi encontrada, tá, as costelinhas, são iguais às de chimpanzé. Os ossos do braço são os mesmos de chimpanzé. A pergunta, a Lucy seria antepassado de ser humano ou chimpanzé? A resposta é óbvia. Eu tive a oportunidade de ver, porque as pessoas veem a Lucy em pé, só tem um problema, não foram encontrados os ossos do pé. Sem os ossos do pé, a gente não sabe se ela ficava em pé ou não. Então, assume-se que ela ficava em pé. Percebe? Então, esse é o probleminha aí dos chamados parecidos. Eu não sei quantos vocês têm acompanhado, porque as pessoas geralmente não acompanham isso. Você acredita que acharam um crânio igualzinho do ser humano, que foi datado com 300 mil anos? E agora? Então, há 300 mil anos atrás, os seres humanos já estavam aqui, ou seja, os Homo sapiens sapiens é mais antigo que os neandertais? Rapaz, agora a coisa ficou meio complicada, né? Dá para entender? E a outra pergunta também ainda, nos fósseis, né, dos fósseis dos dinossauros e outros seres chamados pré-históricos. Então, a questão do registro fóssil é muito interessante. Primeiro porque essa sequência que nós temos assim, peixe, anfíbio, réptil, aves, mamíferos, esse tipo de coisa, ela não existe nessa verticalização em lugar nenhum no planeta. Isso aí é uma pré-suposição. Inclusive, a parte que eu acho mais legal dos fósseis, para mostrar que essa verticalização não é a leitura correta, é o que nós chamamos de fósseis poliestratificados. Tem uma quantidade imensa deles por aí. São fósseis que atravessam várias camadas da coluna geológica. E daí, como é que você explica isso? Tem troncos de árvores fossilizadas que atravessam 20 camadas da coluna geológica. São milhões de anos. Você imagina um tronco de árvore em pé, e esse negócio fica ali certinho em pé por milhões de anos sendo gradativamente soterrado. Isso não faz sentido. A evidência que nós temos é que a formação das camadas da coluna geológica ocorreu num curtíssimo espaço de tempo. O pessoal está falando de, no máximo, 2 anos. Você fala, que isso? Por exemplo, a América do Sul e a África estão se afastando a 2 centímetros por ano, são 3 mil quilômetros de distância, demorou 150 milhões de anos. Peraí, quem disse que a velocidade foi 2 centímetros por ano o tempo todo? Pega o teu carro e bate num poste a 2 centímetros por ano, velocidade. Mas não vai fazer nada no teu carro nem no poste. Bate no poste a 70 quilômetros por hora, o teu carro dobra. Interessante, a gente tem as montanhas nos Andes, Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, Serra do Mar. Isso aí é exatamente o que acontece nos carros quando a gente bate em alta velocidade. Ou seja, tem uma outra maneira de interpretar o que nós estamos vendo. E essa outra maneira que ninguém está querendo ver. Então os fósseis estariam todos no meio desse pacote todo aí. E mais uma, antes da gente começar aqui, toda a humanidade é considerada descendente de Adão e Eva, seus filhos se casaram com irmãos e irmãs. Como é possível explicar tantas diferenças físicas existentes entre os povos? Rapaz, isso é bem simples. A pessoa que fez a pergunta aí, você tem irmão e irmãs? Não o mesmo pai e a mesma mãe, porque os irmãos e as irmãs são tão diferentes. Por que vocês não são exatamente iguais? É só pegar a cor de pele, porque isso é bem legal, isso é capítulo 2 de Gênesis. A Bíblia nos diz ali que Deus fez o homem do pó da terra, certo? E ele dá o nome de Adão, Adam. No hebraico, Adam significa do solo ou da cor do solo.
Então essa cor do solo não é a areia branca, nem a terra preta que a gente tem por aí, não é isso. A cor do solo é o saprolito, é aquele bronze avermelhado que todo mundo quer pegar na praia. Então deixa eu colocar isso daí para uma forma genética, para a gente trabalhar um pouquinho aí, tá? Quando você estuda um pouquinho de genética, a gente vai trabalhar ali com Azão, Azinho, Xão, Xizinho, Mzão, Mzinho, aqueles negócios assim, tá? Se Adão e Eva, vamos pegar assim, ó, a combinação M maiúsculo, M maiúsculo seria negro. A combinação M minúsculo, M minúsculo seria branco, tá? A cor da pele que produz esse colorido de, assim, esse bronze avermelhado, ela teria a combinação M maiúsculo, M minúsculo. Então, quando uma criança nasce, ela pega uma letra genética da mãe e uma letra genética do pai. Tá? Então, se ela pegar o M maiúsculo da mãe e o M maiúsculo do pai, essa criança vai nascer com qual cor de pele? Negra. Mas o pai e a mãe são os mesmos. E se ela nascer, pegar o M minúsculo da mãe e o M minúsculo do pai? Ela que eu digo assim, nascer com essa combinação. Então, essa criança seria branca. Sabe o que é interessante? Para que nós tivéssemos toda essa variação de cores no planeta, os primeiros descendentes teriam, os primeiros lá no passado, teriam ter sido M maiúsculo, M minúsculo. Coloquei só 2 para simplificar, na verdade são 11. Tá? Então tem muito mais possibilidades ali. Então dá para a gente ter uma noção do porquê toda essa variação. Sabe o que é fascinante? Eva mitocondrial. A DNA mitocondrial é passado de uma geração para outra pela mulher. Eu e você temos exatamente o mesmo DNA mitocondrial. Uma pequenininha variação só. Que mostra que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Publicação recente, do ano retrasado, descobriu-se que em toda a humanidade existem apenas 3 variações do DNA mitocondrial. 3. Explica. Só passa pela mulher, não é? Os filhos de Noé se casaram com 3 mulheres, cada um com uma. 3 vertentes. Se explica por que nós temos essas 3 variações no planeta todo. A ciência não sabe explicar isso, mas nós que conhecemos a palavra do nosso Deus, fica tão fácil ver, não fica? Por quê? Porque o DNA mitocondrial que você tem veio de uma das noras de Noé. O meu também. A gente pode até comparar depois, ver se a gente veio da mesma nora ou não. Temos alguma questão local para com isso? Primeiro, parabéns aí para o professor Adalto, foi uma excelente palestra a primeira, né? E partindo daquela primeira provocação que o senhor colocou no início da palestra, o senhor falou dos 2 primeiros capítulos de Gênesis de forma analógica aos 2 últimos capítulos, né? Compatíveis, assim, complementares, né? E me veio a seguinte questão. Me parece que, logo depois do iluminismo, você tem essa narrativa que provém das ciências naturais de recriar uma narrativa de Gênesis, né? A narrativa secular de Gênesis é dada pelas ciências naturais. E, de certa forma, a narrativa escatológica, ela aparece dentro da narrativa secular pelas ciências sociais, né? E de imanentização da escatologia, né? De trazer uma narrativa materialista de leitura social para entender uma espécie de escatologia pelos meios humanos, né? Materiais. E me parece que a igreja ela é mais atenta a certas heresias seculares provenientes da narrativa das ciências naturais e, de alguma forma, um pouco mais vulnerável a essa hermenêutica que vem das ciências sociais e que conta a mesma narrativa, de certa forma, só que agora escatológica, né? E aí no final o senhor faz aquela outra provocação acerca da criação da essência do homem, né? Com a dignidade inerente à imagem de Deus, que de certa forma destaca o homem dos demais animais, o que é contraposto pelas narrativas seculares de hoje, né? O homem é só mais um animal. Mas também o senhor fala dessa distinção complementar de gênero, né? E me parece também que agora, na contemporaneidade, a igreja, ela é, de certa forma, chantageada facilmente em adotar certas ideologias seculares, como a ideologia de gênero, ou a questão da não dignidade do nascituro, né?
sob o pretexto de uma espécie de caridade cristã, né? Por que a igreja ela abandona essa narrativa tão clara, né, para aceitar essas propostas seculares, né? E se isso deveria ser uma pauta prioritária da igreja na esfera pública ou não? Rapaz, vou dar uma palestra sobre isso agora. Responder bem, vou ser bem curtinho na resposta. A ciência é uma busca pela verdade. A Bíblia é a verdade. Essa é toda a diferença. Porque pegue um livro de há 40 anos atrás, de biologia, estude o livro e tente fazer o vestibular e passar. Mas não era verdade há 40 anos atrás? Hoje não é mais. A Bíblia de 40 anos atrás era a mesma? Sim. E continuará até o último dia. Porque a palavra do nosso Deus é a verdade. Então nós precisamos entender. Surgiu alguma coisa que é contra a Bíblia? Não duvide da Bíblia, duvide daquilo que é contra. Tem alguma coisa errada. Por exemplo, ideologia de gênero. Eu entendo o raciocínio. Sabe por quê? Eu também não estou contente com quem eu sou. Porque eu fui criado para ser outra coisa. Eu fui criado para ser como Deus. Para ter a mente de Deus. Ser uma pessoa que carrega a sua imagem e semelhança. Eu também não quero ser o que eu sou. Só que o pessoal aí fora não sabe o que ele quer ser. Eu sei o que eu quero ser. É por isso que eu consigo entender essa ideia de ideologia de gênero, homossexualidade. Eu não sou isso. Eu falo, também não sou. Igual tem um amigo meu que fez um sermão espetacular para os homossexuais. Falou assim, rapaz, você precisa abraçar o homem da sua vida, Jesus. Daí você vai ver o que acontece. Sabe? Ou seja, tem que haver uma maneira de nós entendermos. Não é só criticar. Eu entendo porque nós não estamos satisfeitos com quem nós somos. Eu quero ser como Jesus. Mas eu sei o que eu quero ser. Porque agora Deus abriu os meus olhos. E eu entendo o que eu quero ser. Por isso que a igreja tem que voltar, o quê? Para a verdade. Nós somos, o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Sabe por que o mundo está apodrecendo? Sabe por que o mundo está em trevas? Adivinha. Porque nós vivemos aqui dentro. Não, Jesus nos mandou lá fora. Rapaz, a gente precisa de professores universitários que sejam cristãos e conheçam a Bíblia. Não é chegar dando bibliada na cabeça de aluno, não. Sabe? É chegar e falar assim, pessoal, hoje nós vamos conversar na cosmologia. Vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica e o problema dos buracos negros. Muito legal, né? Ou você chega na parte da genética, você está dando uma aula de genética e fala, pessoal, hoje eu vou falar para vocês a respeito, principalmente desses 20 aminoácidos proteicos que formam a vida. Eu queria mostrar para vocês como que a estrutura deles é uma estrutura perfeitamente funcional e que eles não poderiam ter surgido espontaneamente. Percebe? Daí você fala, mas como, professor? Bom, daí você usa, por exemplo, a energia de Gibbs e outras coisas assim. O pessoal da química e da física conhece isso. Usa a energia de Gibbs para ver se a energia é positiva ou negativa daquela molécula, se for uma ou se for outra, você sabe se teria surgido espontaneamente ou se não conseguiria surgir espontaneamente. É assim que a gente trabalha. Você não chega lá na escola e fala, pessoal, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Não, a gente vai mostrar que o mundo foi criado. Cientificamente. Percebe? Essa é a dinâmica. Então a igreja precisa voltar. E um ponto que eu tenho, por onde tenho passado, tenho dito, por favor, irmãos, há necessidade de termos uma bioética cristã. Há necessidade de termos uma cosmovisão cristã no meio do mundo de hoje. Eu vou falar um pouquinho disso ali daqui a pouco, a respeito de Noé. Professor Lourenço, então, a minha pergunta é em cima de Gênesis mesmo. Nós temos em Gênesis 1 falando a respeito da criação do homem num só dia. Só que quando a gente chega em Gênesis 2, a gente encontra lá falando a respeito que Deus coloca o homem para cultivar e guardar o jardim do Éden. E depois fala mais na frente, em Gênesis 2, que o homem deve dar nome aos animais que Deus criou, né? E depois disso é que Deus cria a mulher da parte do homem. Se Deus criou o homem e a mulher num só dia, como que isso aconteceu tudo num só dia? Essa é uma pergunta muito legal. Então, primeiro, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, o texto diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus cria o homem e a mulher. Aí ele diz,
bem claro ali no texto. Só que no capítulo 2, você vai perceber que, na verdade, se você está com a sua Bíblia aberta, o capítulo 1 de Gênesis deveria terminar no verso 4, tá? Do capítulo 2. A NVI também deu uma... esses negritos que tem na Bíblia atrapalham tudo, viu? Vou te contar, devia jogar tudo isso fora, sabe? Porque não tem na Bíblia esses negritos, só tem o texto. Então, o capítulo 1 termina mais ou menos assim, olha, vou ler para vocês, estou no capítulo 2, tá? Então, fala do sexto dia, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Ponto. Terminou o capítulo 1. Agora começa o capítulo 2. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Agora está falando outra coisa. Então o capítulo 1 termina no verso 4. No capítulo 2. E é legal porque agora Deus vai mostrar como Ele fez o homem e a mulher. Como que esses dois seres humanos foram trazidos à existência. Então vamos falar a respeito dos animais. O texto nos diz quais animais Deus chamou para que Adão e Eva dessem nomes. Para que Adão desse nome, não Eva. Ela não tinha sido criada ainda. Ele diz quais são. Quais são os animais? Leia o texto. Alguém fala para mim aí. Todos os animais? Animais domésticos, selvagens e as aves. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesses daí, quantas espécies existem? O número daria mais ou menos desse grupo, daria por volta de mais ou menos 16 mil animais. 16 mil espécies, desculpe. Essas 16 mil espécies, todas elas teriam vindo de quantos tipos básicos? Por exemplo, cães, lobos, chacais, raposas, vieram de um tipo básico. Isso não é evolução, isso é variação, é outra coisa. Cavalo, pônei, zebra, asno, teriam vindo de um tipo básico. Elefantes, mamutes, um tipo básico. Quantos tipos básicos existem para produzir toda essa biodiversidade de todos esses quase 16 mil espécies? O número de tipos básicos é de aproximadamente quase 400. Tá? Um pouquinho menos de 400. E só para você ter uma ideia, quanto tempo uma pessoa demora para olhar um animal e ver e saber o que é? São mais ou menos de 5 a 10 segundos no máximo. Para você dar nome seriam 20. Ia demorar no máximo assim, umas 2 horas e meia, 3 horas para Adão dar nome a todos os animais. Ainda daria tempo para quê? Para Deus dar um pesado, fazer cair um pesado sono sobre ele. E o fato da mulher ter sido trazida à existência é muito bonito, que Deus diz assim: Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e ele adormeceu, isso é anestesia geral. Deus tira uma das suas costelas, que é onde a gente encontra a medula óssea vermelha, onde tem célula-tronco, para a gente poder fazer clonagem. Tá? Ele fecha o lugar com carne, cirurgia plástica, para ficar tudo certinho. E desse material genético que ele toma, ele transforma numa mulher. Isso que a gente chama de engenharia genética. Ou seja, perfeitamente científico o texto, nada errado. Difícil seria, Deus pegou uma costela de Adão sem ter primeiro feito ele adormecer, né? Pensou, coitado do Adão, estava gritando até hoje. Cirurgia sem anestesia, rapaz, como é que pode isso? Não faz sentido. Percebe os pequenos detalhes? Então, o capítulo 2, ele se encaixa do verso 5 até o final, ele se encaixa nos versos 26 e 27, uma expansão desses 2 versos. Deu tempo suficiente para fazer tudo isso. Só uma coisinha rapidinha, pra você ver como é legal. Adão viu Deus criar alguma coisa? Ele viu Deus criar a mulher? Ele viu Deus criar as estrelas? Não? Imagina esse ser chegando para Adão e falando assim: eu criei todas essas coisas. Adão só poderia o quê? Crer. Foi pela fé desde o primeiro homem até o último. Não tem como escapar. Pastor, eu só queria pedir para a gente de repente guardar para o final, porque já são 11h23, senão a gente não consegue fazer a palestra essencialmente. E aí mais no finalzinho a gente abre novamente, Daniel, e aí depois a gente faz as questões, tá bom?
Vou procurar responder mais rápido, então, nas próximas. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do dilúvio, porque essa é uma área, assim, fascinante para a gente. Eu estou falando um pouquinho de Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9, e vou dar um pouquinho mais depois. É bom a gente entender um pouquinho a respeito disso, porque nós temos várias coisas relacionadas com essa ideia. Primeiro, muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o dilúvio, como eu tive por muitos anos. Eu, inclusive, escrevi um livro, está lá fora, O Dilúvio em Gênesis. Foi um livro, há cerca de 20 anos, pesquisando a respeito desse tema. Porque eu chegava e falava assim, não, peraí, como é que ia caber toda aquela bicharada dentro da arca? Entende? Dilúvio global, onde está a evidência de que esse planeta já esteve embaixo d'água? Sabe, todas essas perguntas, eu falava, mas essa ideia de um dilúvio e tudo mais, eu comecei a estudar. São muitas áreas da ciência. Eu vou citar apenas 2 delas rapidamente, para você ter uma noção. Aqui no Brasil nós temos a ema, um animal. O parente da ema mora na África, que é o avestruz. Mas como é que a ema chegou aqui no Brasil? Porque não nada e não voa. Tem que ter uma explicação para isso. Como é que é esse negócio? Ah, não, mas isso aqui... como é que funciona isso? Tem uma área na ciência muito bonita chamada batimetria. A batimetria não tem nada a ver com Batman. Ela estuda o fundo dos lagos, fundo dos oceanos, etc. Coisa e tal. Se você pegar o mapa mundi, geralmente aparece a América aqui, né? As Américas. Daí você tem a África, a Ásia, a Austrália ali no cantinho. Pega a América que está desse lado, as Américas, muda aqui para o outro lado do mapa. Tá? Daí você vai perceber que o Alasca está encontrando com a Sibéria. Ali naquele pedacinho tem um negócio chamado Estreito de Bering. O Estreito de Bering, assim no seu ponto mais profundo, tem 50 metros. E ao estudarmos aquele Estreito de Bering, porque durante o verão a temperatura lá chega a 20, até 23 graus Celsius. Tá? Então é uma região tranquila. E é muito legal porque ao estudarmos o Estreito de Bering, foi possível ver que ali no fundo dele, aos 50 metros de profundidade, existem rochas que já passaram pela erosão do vento e da chuva. Isso significa que esse fundo dos oceanos, hoje, que são só 50 metros, é bem raso ali, no passado, esteve acima do nível do mar. Era uma rota de migração normal, tranquilo, tranquilo. Ou seja, animais saindo da arca, está aqui, ali pertinho da Turquia, tá? Saíam andando por aqui, podiam entrar em direção à Índia, se for por baixo, pela parte sul dos Himalaias, ou pela parte norte dos Himalaias, vem aqui por cima, passa por onde hoje é a Sibéria, entra pelo Alasca, desce, chega aqui, na América. Nós temos um animal muito interessante aqui no Brasil, chamado anta. E se você for na Ásia, tem um animal muito interessante chamado tapir. São da mesma família. Mas como é que a anta chegou aqui, como é que o tapir chegou lá? Percebe? Essa parte da batimetria nos ajuda a ver por onde esses animais teriam passado, porque mostra o fundo dos lagos e o fundo dos oceanos, como isso teria sido no passado. Ao mesmo tempo, nós temos a biogeografia que mostra onde os animais e plantas estão hoje. Então eu posso estudar e olhando do dilúvio, eu consigo saber para onde a coisa foi. E tem outras áreas, como linguística geográfica também, uma área bem interessante. Por exemplo, a língua inglesa tem alguns sons que nós não temos na língua portuguesa, principalmente o TH. Não adianta, tem que pôr a língua para fora, pôr a língua entre os dentes, você tem que fazer isso. Senão você vai chegar lá no McDonald's nos Estados Unidos e fala, eu quero tree. Tree é árvore. Ou então você fala assim, eu quero free. Free é grátis, não tem. Você tem que falar, I want a tree. Daí funciona. Sabe esses sonzinhos, esses fonemas? Por que os nossos índios brasileiros têm fonemas que você só encontra em alguns dialetos chineses ou alguns dialetos do Nepal? Por que será? Por que será que os nossos índios têm o olho ligeiramente puxado? De onde eles vieram? Acho que foi 2001, 2002, 2003 por ali, na revista FAPESP, saiu um artigo muito interessante dizendo o seguinte, bastou uma única viagem, mostrando como os nossos primeiros colonizadores, que são os que nós chamamos nossos índios, como eles teriam chegado até aqui por meio dessa ponte que havia lá em cima. Então é necessário nós conhecermos um pouquinho dessas muitas áreas da ciência para a gente poder tratar de temas como esse do dilúvio. Porque senão vira a história da carochinha.
Deixa eu citar para vocês, para nós entendermos um pouquinho mais, eu vou entrar no dilúvio. Pergunta, como será que Noé conseguiu construir a arca? Eu sei que tem uma novela saindo por aí, eu já coloquei alguns vídeos no YouTube falando a respeito lá, no meu canal, mas assim, vamos parar e pensar um pouquinho. Como que Noé conseguiu construir uma arca? Rapaz, tinha tecnologia? Quer ver como é interessante? Imagina que caísse um asteroide no planeta Terra hoje. E os únicos sobreviventes fôssemos nós. Só nós aqui. Ninguém mais. Amanhã é segunda-feira. Alguém daqui sabe como fazer papel higiênico? É só ir comprar. Aonde, meu amigo? Onde você vai comprar papel higiênico? Não, eu olho lá no Google. Google? Não tem eletricidade, não tem internet. Rapaz, como é que nós vamos viver essas próximas semanas e meses? Alguém sabe fazer garfo e faca? Fazer panela? Tem algum escoteiro aqui que pelo menos sabe fazer fogo? Percebe a situação? Agora, não é interessante? Nós conhecemos celular, forno micro-ondas, fogão, vaso sanitário, papel higiênico. Então, o que nós vamos tentar fazer? Daqui para frente a gente vai tentar reproduzir essa tecnologia que nós conhecíamos. Mas no começo vai ser bem estilo Homem das Cavernas, não vai? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo recuperar um pouco daquela tecnologia que existia e que nós perdemos por causa da queda do asteroide. Certo? Houve um grande dilúvio. Vamos fazer a analogia. Um asteroide caindo e destruindo tudo. Muita tecnologia antes, depois um pouquinho dessa tecnologia começa a aparecer novamente. Só um pouquinho, vai aumentando. Houve um grande dilúvio. Tecnologia antes, vamos estudar as civilizações que vieram logo depois do dilúvio para ver quais foram as tecnologias que eles conseguiram avançar. Para isso você pode pegar a civilização Harappiana, que é uma civilização que existiu no passado, ali no rio Indo, que fica entre o Paquistão e a Índia. Mais ou menos 4.200 anos atrás, por aí é a datação que eles têm tido. Esse pessoal já tinha vaso sanitário, todo o sistema das suas cidades de infraestrutura era todo esgoto subterrâneo e água subterrânea. Eles usavam até mesmo filtro de carvão ativado para filtrar a água. Eles já faziam tratamento de canal nos dentes do siso. Nós temos esqueletos mostrando isso. Eles tinham uma linguagem altamente sofisticada. Isso é um pouquinho do que sobrou da tecnologia que havia antes do dilúvio. Daí as pessoas chegam para mim e falam assim, Noé não tinha tecnologia para construir uma arca. Eu falei, rapaz, nós brasileiros não, a gente construiu uma caravela igual do Pedro Álvares Cabral, coitadinha, quase afundou, né? E eu brinco com o pessoal assim de boa, tá? Bem de boa. Noé era fazendeiro, ele construiu a arca. Os engenheiros construíram o Titanic. Vamos conversar. Por isso que é importante a gente ter uma noção a respeito disso. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da pessoa de Noé, só para a gente entender. Eu sei que tem muita gente que não gosta de genealogia, e geralmente você lê a Bíblia, lê o capítulo 1, 2, 3, 4, você lê só até a metade do 4, porque a outra metade do 4 para frente é a genealogia de Adão através do seu filho Caim. Certo? E quando você chega no capítulo 5, é a genealogia de Adão através do seu filho Sete. As pessoas me perguntam com quem casou Caim, mas ninguém me pergunta com quem Sete casou. Sete teve que casar também, porque na genealogia diz que ele teve filho, o primeiro filho dele chamou Enos, e depois teve outros filhos e filhas. Ele teve que casar, casado com alguém. Então é importante nós entendermos essa ideia dessa genealogia, principalmente a do capítulo 5, porque ela nos dá alguns pontos muito importantes. Só para você ter uma ideia, se você for somando as datas ali, tem um negócio muito legal, você vai perceber que praticamente Enoque, que foi o bisavô de Noé, ele nasceu no ano 622 depois da criação de Adão. Ou seja, 622 anos. Espera aí, Adão viveu quantos anos? Eu sei, lembrei, você nunca leu a genealogia, não tem problema, está desculpado. Adão viveu 930 anos. Espera aí, se Adão viveu 930,
e Enoque, que foi o bisavô de Noé, nasceu no ano 622, então Adão não tinha morrido quando Enoque nasceu. Mas se Enoque precisasse saber alguma coisa, ia perguntar para Adão: Adão, me conta de novo aquele negócio lá da criação. Ô meu tataraneto. Maior prazer, deixa eu contar. Ó, tá vendo? Não tem nem umbigo. Fui criado. Minha esposa Eva também. Percebe? Se você olhar um pouquinho mais, e é bem legal ali, daí se você pegar, no caso, Matusalém. Matusalém foi o avô de Noé. Matusalém nasceu no ano 687. Espera aí. Adão morreu no ano 930. Então o avô de Noé deve ter conhecido Adão pessoalmente também. Rapaz, que coisa. E se você pegar o pai de Noé, que foi Lameque, Lameque nasceu no ano 874. Lameque tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Já pensou que legal Noé chegando para o pai dele e falando: ô pai, me conta aquela história da criação de novo. Ah, claro, meu filho. Ó, um dia fomos eu, o seu avô e seu bisavô conversar com Adão pessoalmente, para tirar as dúvidas da família. Sabe? Foi muito legal ele dizendo como Deus o fez do pó da terra, o que aconteceu lá no Éden durante os anos que eles moraram lá, e a lista vai. Imagina algo que é fascinante, porque o filho de Noé, chamado Sem, ele nasceu no ano 1558. Nem Lameque, nem Matusalém haviam morrido ainda. Já pensou Sem chegando lá e falar: ô Bisa Matusa, me conta a história de novo lá. Claro, meu neto, com o maior prazer, o bisneto no caso aí, com o maior prazer. Sabe, percebe? Você tem Sem, que nasceu 98 anos antes do dilúvio, tendo a oportunidade de conversar com seu avô e bisavô, que conheceram Adão pessoalmente. Agora sabe o que é fascinante? Quando Sem, filho de Noé faleceu, Isaac tinha 50 anos de idade. Já pensou que legal? Se Isaac precisasse saber de alguma coisa, manda um servo lá, vai lá conversar com Sem, pergunta de novo se ele tem certeza. Ó, fala para o Isaac o seguinte: eu conversei com meu avô, com meu bisavô, e eles me contaram a história, eu estou passando exatamente do jeito que eles passaram. Agora eu vou deixar você fazer o resto da continha. De Isaac até Moisés são quantos anos? Você vai saber por que a história chegou até nós tão precisa. Percebe? É muito, muito importante nós entendermos essa dinâmica, porque senão a coisa fica meio perdida. Ó, só para você ter uma ideia, Enoque tinha 308 anos de idade quando Adão faleceu. Matusalém tinha 243 anos. O Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos. E Noé nasceu 126 anos depois de Adão ter falecido. A história da Bíblia é muito próxima. Por que você acha que Deus deixou genealogia para a gente? Eu entendo que tem muita gente falando: não, mas as genealogias não estão completas. Rapaz, então Deus é um perverso. Por favor, ele não é. Mas por que Deus deixaria um negócio incompleto com datas? Se ele não quisesse que a gente fizesse cálculo, ele não colocaria números. Só põe lá: Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança, deu a ele o nome de Sete. Depois que teve Sete, teve ainda outros filhos e filhas. Pronto, passa para o próximo. Se faltou alguma coisa, ninguém vai calcular nada. Mas se Deus colocou números, é para que a gente calcule. E Deus não é Deus de confusão. Então esse homem Noé, primeiro, estou só falando um pouquinho a respeito dele, que é uma pessoa muito interessante. Quando você olha assim, lá no capítulo 5, diz o seguinte, que Matusalém teve um filho, e esse filho literalmente deu ele o nome de Lameque, que foi o pai de Noé. Mas depois que Lameque nasceu, Matusalém ainda teve outros filhos e filhas. Então Noé tinha tios e tinha tias. E a Bíblia nos diz que Lameque, pai de Noé, depois que Noé nasceu, ele ainda teve outros filhos e filhas. Isso mostra que Noé tinha o quê? Irmãos e irmãs. Não era de uma família comum, como eu e como você. Então, se nós pegarmos Noé e olharmos, você vai perceber que Noé tinha tios e tias, provavelmente primos e primas, tinha irmãos e irmãs, provavelmente sobrinhos e sobrinhas. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que só Noé e sua família entraram na arca? Cadê os tios e as tias?
Onde estão os primos e as primas, sobrinhos e as sobrinhas? Ah, e o pai de Noé? Isso aí a gente sabe. O pai de Noé, isso eu vou deixar para você fazer a continha. Quantos anos antes do dilúvio ele morreu? A novela está errada, tá? Porque o pai de Noé faleceu, eu vou dar para você. Não, é de 5 para menos. 5 anos antes do dilúvio para menos é quando o pai de Noé faleceu. Faz os cálculos. E o avô de Noé? Ah, o avô de Noé, o Matusalém. O Matusalém faleceu no ano do dilúvio. Por isso que nem ele, nem o pai de Noé entraram na arca. A mãe de Noé, nós não sabemos, a avó de Noé também não. A sogra é óbvio, isso não vou tratar disso, a gente deixa para outra parte. Só de zoeira, tá? Só brincadeira. Percebe? Noé era de uma família como a gente. Agora imagina Noé, toda essa bagagem que ele recebeu do seu avô, bisavô, seu pai, foram homens que foram contemporâneos de Adão. Imagina a informação que isso não chegou até ele. Eu só estou colocando para vocês, porque as pessoas têm muita dificuldade quando a gente fala do dilúvio. As pessoas pensam assim, Noé, aquele homem arcaico, sabe, homem das cavernas e tudo mais. Pessoal, se você ler a genealogia no capítulo 4 de Gênesis, ali nos é dito que o sétimo depois de Adão, Tubal-Caim, o sétimo não, foi o oitavo, ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Isso daí se deu mais ou menos 800 anos antes do dilúvio. Já imaginou? 800 anos antes do dilúvio, já tinha mineração, siderurgia, metalurgia, todas essas coisas rolando. Peraí, como é que você faz um instrumento cortante mesmo de bronze? Porque bronze é uma liga. E se a proporção não estiver correta, ele perde o corte rapidinho, rapidinho. Se eu te mandar lá para o estado de Minas Gerais, tem bastante minério de ferro. Você sabe o que é minério de ferro? Se você chegar lá no chão e olhar, você sabe o que é? Você sabe como transformar aquele negócio vermelho em faca pelos processos de oxirredução? Talvez você não, mas Tubal-Caim sabia. E ele fazia isso. Percebe? Havia tecnologia na época de Noé. É possível ver pela tecnologia que existiu depois, civilização harapiana, que eu citei para vocês, e antes. A Bíblia fala, uma grande tecnologia. Então é muito legal quando a gente entende um pouquinho a respeito dessa temática toda aí do dilúvio. Eu queria dar alguns detalhes para vocês. Primeiro eu só dei esse pano de fundo aí com Noé, para a gente poder entender, porque é bem importante isso. Porque nós precisamos ler a Bíblia como ela foi escrita. Primeiro ela foi escrita para que nós entendêssemos nós a entendêssemos historicamente. Daí nós vamos tirar as aplicações espirituais ali também. É que nós geralmente não fazemos isso. Nós usamos a Bíblia só para coisas espirituais. Ah, o machado flutuou. Meus irmãos, o teu carro vai flutuar naquela inundação. Em nome de Jesus. E o carro afunda. Deus fez o machado flutuar. Ele não disse que ia fazer o teu carro flutuar. Muitas vezes nós, assim, eu estou compartilhando isso rapidinho, porque tem pessoas que chegam e falam assim, mas nós oramos tanto para Deus curar aquele irmão, aquela irmã, e ele morreu. Eu falo, não, Deus respondeu, totalmente curado. Pergunta para esse irmão, se essa irmã, se fosse possível, se eles queriam voltar. Mas nem pagando, de forma nenhuma. Aqui nós cristãos somos assim meio interessantes, só estou criando um pequeno parênteses, quer ver que legal? Quem daqui gostaria de ir para o céu? Quem quer ser o primeiro? Percebe? Agora mudou um pouquinho, eu também estou na lista. Se quiser passar a tua senha para mim, eu vou para frente, não tem problema não. Afinal de contas, nós cremos que o céu é aquilo que ele diz ser ou não? Percebe? É que a vida, né, para a gente, por pior que seja, ainda está tão boa que nós esquecemos de orar o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Tem muita iniquidade nesse planeta. Tem muita coisa errada acontecendo, Senhor. Teu nome está sendo blasfemado, tua palavra não é mais obedecida. E a lista vai. Noé viveu nesse contexto na geração. Liçãozinha de casa, livro de Judas, que tem um capítulo só, penúltimo livro da Bíblia, tem o que o bisavô de Noé falou da geração dele. Cerca de quase 900 anos antes do dilúvio. Arredonda para 1000 anos antes do dilúvio. Procure em Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Não vou dar o versículo, porque você vai ler o capítulo inteiro. Você vai achar, tá? Falando a respeito de Enoque. Assim profetizou
Enoque, o 7º depois de Adão. Dá uma olhadinha como é que era a geração de Enoque. Ó, ele era o 7º, Noé foi o 10º. Dá uma olhadinha como é que era a geração, a impiedade que havia naquele mundo. E pessoal, se você quiser ter uma noção, e eu estou fechando aqui essa parte do Noé, que é o seguinte, quer ter uma noção quão mal era aquele mundo? Quantas pessoas sobreviveram de toda a humanidade? 8. Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Ninguém mais escapou. Ninguém. Então muitas pessoas chegam para mim e falam assim, irmão, ora por mim, porque lá na minha classe eu sou o único cristão na classe. Eu falei, fica sossegado, não era o único no planeta. Você está melhor do que ele, porque na tua escola talvez tenha mais um ou outro. Irmão, lá na minha família eu sou o único. Eu falei, é parecido com Noé, né? Percebe? Nós precisamos entender que Noé foi um homem que não se curvou à pressão dos seus dias. Ele continuou sendo íntegro, reto, temente a Deus. Essa foi a vida de Noé. E, para concluir o pensamento, eu quero dizer o seguinte. Se você pegar a genealogia do capítulo 5, é muito interessante você ler do primeiro versículo até o último do capítulo. Tem pessoas que apenas o texto nos diz assim, nasceu, gerou um filho à sua imagem e semelhança, teve outros filhos e filhas e morreu. Nada mais foi dito a respeito dele, dessa pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se fôssemos escrever um livro a respeito da sua vida até agora, o que a gente iria escrever? O que seria assim tão importante que a gente ia colocar lá e falar, rapaz, olha, essa pessoa fez isso. Percebe? A nossa vida é aquela vida assim, muitas vezes, não estou dizendo que você tem que estar nos holofotes, não é isso que eu estou dizendo. Porque a Bíblia nos deixa claro que Deus está escrevendo a nossa história. Lá no livro de Apocalipse diz que os livros foram abertos. Cada ato, cada pensamento. Então Noé foi esse homem espetacular, que viveu de uma forma incrível. Tem muito que a gente pode aprender com ele, muito. Principalmente em termos de família. Imagina você chegar para a tua esposa e falar assim, querida, é o seguinte, Deus mandou construir um barco. Vamos conversar. Barco. Se você puser a mão naquele dinheiro que está na poupança, eu divorcio de você. Que história é essa, pôr a mão na... Construir barco? Não é fascinante que Noé tinha uma vida tão íntegra, tão reta, que os seus filhos e a sua esposa creram que Deus realmente havia dito a ele para fazer isso. Eu acho espetacular isso. Quem me dera ter sido, na minha vida, um homem como Noé o tempo todo. Sabe, que minha esposa e minhas filhas iriam crer 100% no que eu tenho para dizer para elas. Falei, realmente, isso é totalmente compatível com a vida do meu pai. Mas, por outro lado, saber que isso não é verdade o tempo todo, aí eu entendo o que Cristo veio fazer por mim. A morte dele na cruz, porque eu não representei a Deus como eu deveria representar. Como Noé representou para sua esposa, para seus filhos, eu não fiz assim, na íntegra, como deveria fazer para minha esposa e para minhas filhas. Por isso, Jesus. Vamos lá. Falar um pouquinho a respeito do dilúvio, tem mais uns minutinhos só aqui, e eu vou dar uma pinceladinha então, bem rapidinho, tá? E queria tratar 3 pontinhos rápidos com vocês, bem rápidos. Primeiro, dilúvio teria sido local ou global? Essa é a primeira pergunta. E, obviamente, a gente precisa ter um ponto de referência nisso, tá? Vamos começar pela Bíblia. O que a Bíblia nos diz? Bom, a Bíblia nos diz que o dilúvio foi o quê? Global. Você fala, mas como? Noé soltou uma pombinha. Então, o que tem a ver a pombinha? É simples. Onde a arca havia repousado? Nas montanhas do Ararat. Uma pomba voa em média mais ou menos 1000 quilômetros num dia. É o normal. Vamos imaginar que a pombinha que Noé soltou, lembra a primeira vez ele soltou, ela vai e volta porque ela não achou lugar para pousar. Então ela vai e volta. Vamos imaginar que ela tenha voado 300 quilômetros e voltado 300 quilômetros. Para ser bem razoável. Daí a gente pega ali nas montanhas do Ararat, você faz um círculo de 300 quilômetros em volta e mede quantas montanhas, conta quantas montanhas estão ali. Você vai perceber que existem pelo menos 6 montanhas que estão, o pico delas está a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar. Peraí, se a pombinha voou e não achou lugar para pousar, significa que o topo dessas montanhas estava coberto.
Se o topo dessas montanhas estava coberto, a pergunta é quanto da superfície da Terra então estaria coberto? Para isso tem um negócio que a gente chama de curva ipsográfica. Mostra quanto de superfície do planeta acima do nível do mar existe. Então você pega 0 metro, 100 metros, 200 metros. Quando você chega nos 3.600 metros, você vai perceber que 99% da superfície do planeta Terra está abaixo de 3.600 metros. Significa o quê? Que se essas montanhas estivessem cobertas e a pombinha não chegou lá, quer dizer, ela chegou, mas não conseguiu pousar, o que teria que fazer? Qual seria a conclusão? Que o planeta estava embaixo d'água. Qual seria o resultado de um planeta embaixo d'água? A resposta é simples, muita água, muita lama, tá? Sedimentos. Você tem a Terra girando e a Lua girando ao redor da Terra, produzindo maré alta e maré baixa. Maré alta, você tem uma coluna d'água maior, então você tem uma compressão nos sedimentos que estão lá embaixo. Maré baixa é menor, pressão menor nos sedimentos, você tem uma descompressão nos sedimentos que estão lá embaixo. Pressão, descompressão, isso é sedimentologia, a gente percebe que é assim que se formam camadas sedimentares. É por isso que o planeta Terra está cheio de camadas sedimentares. Rochas de camadas sedimentares, em todo lugar. Principalmente tem uma parte de transição, tá? Que onde você encontra rochas sedimentares, só daqui para cima, dali para baixo não tem mais. Você encontra fóssil daqui para cima, dali para baixo você não encontra mais. Muito interessante. Não somente isso, se você pegar, por exemplo, isso é testes que a gente faz em laboratórios, você pega um peixe, o peixe tem a mesma densidade da água, tá? Se a densidade fosse maior, ele afundava, se a densidade fosse menor, ele flutuaria. Um anfíbio dentro d'água tem uma densidade um pouquinho menor do que a densidade do peixe. Um réptil dentro d'água tem uma densidade que é um pouquinho menor do que a densidade do anfíbio, dentro d'água, obviamente. E aves e mamíferos têm densidades menores do que as dos répteis. Se tivesse ocorrido um dilúvio no planeta Terra, tá? E animais tivessem sido mortos no meio dessa grande inundação, e tivessem misturados no meio dessa água e lama, com essa maré alta e maré baixa, o que aconteceria ao longo dos meses é o seguinte: organismos vivos com densidade maior afundariam, organismos vivos com densidade menor ficariam mais próximos da superfície dessa lama toda, dessas camadas sedimentares. Qual a ordem? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. É o que a gente encontra na coluna geológica. Isso se chama lei do empuxo. A gente estuda isso na sedimentologia. É muito legal. Ou seja, o dilúvio foi global, pelo que tudo indica, sim. A Bíblia diz que sim. A evidência que nós temos ao nosso redor, inclusive fósseis poliestratificados, são fósseis que atravessam várias camadas da coluna geológica. Então todo esse negócio mostra que esse planeta já esteve embaixo d'água, literalmente. Daí uma outra pergunta é, de onde veio toda essa água? E para onde teria ido toda essa água? Muitos cristãos, quando leem a Bíblia, não prestam atenção nos detalhes. A Bíblia diz o seguinte: abriram-se as fontes do grande abismo e as comportas dos céus, e caiu uma grande chuva. Então a sequência é: fontes do grande abismo, comportas dos céus, chuva. No capítulo 8, quando fala que para tudo isso, olha o que ele diz: fecharam-se as fontes do grande abismo, também as comportas do céu, e a chuva parou. Consegue perceber que a chuva é o resultado de algo? Ou seja, o dilúvio não foi chuva, isso foi o resultado de alguma outra coisa, ou seja, essas fontes do grande abismo. As pessoas têm muita dificuldade de entender essas fontes do grande abismo, porque normalmente esse é o tipo de coisa que não é muito ensinado, né? Na década de 80, a Rússia fez, você tem a década de 70, a década de 80, a Rússia fez uma perfuração na península de Kola, literalmente 12 quilômetros e 300 metros, 12 quilômetros e 600 metros de profundidade. Sabe o que eles descobriram lá embaixo, a 12 quilômetros e meio de profundidade? Água. Não é possível ter água lá, porque a rocha é tão compacta, mas tão compacta, que não tem como a água passar. É impermeável o negócio, mas tinha água lá embaixo. Os alemães fizeram um outro teste também na Bavária, fizeram um poço com 9 quilômetros bolinha de perfuração, de quilômetros de profundidade. Adivinha o que eles descobriram lá? Cerveja.
Não, tudo brincando. Encontraram água também, isso é só para acordar um pouquinho. Água! Que coisa espetacular, rapaz! Água! Como que essa água foi parar lá embaixo? Há pouco tempo atrás, aqui no estado de Rondônia, foi descoberto um diamante, e dentro desse diamante, 5% da massa dele é água. 5%, é o que a gente chama de gelo 7. Depois você pode estudar a respeito disso, ver como é que funciona o negócio. É água com uma pressão altíssima. Ela fica cristalizada. É um negócio assim espetacular. Hoje nós sabemos que o planeta Terra, lá embaixo, já teve um grande oceano. Só que não está mais lá. Quando nós temos abalos sísmicos, a gente mede a onda sísmica, funciona mais ou menos como ultrassom, para ver o neném na barriguinha da mamãe, coisa desse jeito. Então a gente consegue ver o que está lá dentro. Não tem mais esse oceano, mas já teve um oceano lá dentro, mas não tem mais. E agora? O que a gente faz? Então nós sabemos de onde veio a água. Para onde foi a água? Porque essa água veio lá de baixo. Hoje nós sabemos que os continentes passaram por processos de compressão. Então nós sabemos que a área da antiga Pangeia, tá, era muito maior do que a área continental hoje. Por isso nós temos os encavalamentos, cadeias de montanhas, planaltos, esse negócio todo aí no planeta. Então é possível fazer um cálculo e mostrar que essa água toda que veio lá de baixo está distribuída nos nossos oceanos hoje, sendo que a Pangeia antigamente era um pouco maior em termos de área do que aquilo que nós temos hoje. Então é bem legal porque dá para a gente contar de uma forma bem específica se o dilúvio teria sido local ou global e de onde teria vindo toda a água e para onde essa água toda teria ido. Eu queria só terminar falando a parte principal aí, principal não, que é mais um probleminha bem sério, como colocar toda essa bicharada dentro da arca. Primeiro a gente precisa saber o tamanho da arca, né? A arca tinha 300 côvados de comprimento, tinha literalmente 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E no livro eu mostro um pouquinho, trabalhando isso daí, que como Moisés cresceu e nasceu e cresceu no Egito, e foi educado no Egito, provavelmente ele estava usando o chamado côvado egípcio. Tá? E a gente sabe qual é esse côvado. A arca teria mais ou menos quase 140 metros de comprimento, daria quase uns 25 metros de largura e quase 14 metros de altura. Se você calcular que ela tinha 3 pisos, é possível calcular qual a área dos pisos. Agora vamos ver os animais. O texto de Gênesis diz que tudo que havia fôlego de vida em suas narinas morreu. Somente sobreviveram aqueles que estavam com Noé na arca. Então nós sabemos qual o tipo de animal que entrou na arca. Aqueles que tinham o quê? Fôlego de vida em suas narinas, os que respiram por narinas. Os que respiram por traqueias não, etc, coisa e tal. Porque tem gente que fala assim, mas existem 1.800.000 espécies. Isso é verdade, mas a maior parte disso é insetos, entende? Não levou essas coisas na arca. Para que levar? Por favor, 2 cupinhos. Confere, pai, está aqui, 2 cupinhos. Sei lá, 2 pernilongos estão aqui, ó. Não, são os que tinham fôlego de vida em suas narinas. Então seriam o quê? Anfíbios, répteis, mamíferos e aves, só esses 4 grupos. Agora, desses 4 grupos, pegando inclusive os do registro fóssil, quantos tipos básicos existem? Por exemplo, quantos tipos básicos seriam necessários para produzir cães, chacais, lobos, coiotes, raposas? Quantos tipos básicos seriam necessários para produzir os vários tipos de antílopes que nós temos lá na África? Gazela, tigre, o bauluá, todo aquele negócio. Então, quando você pega os tipos básicos, e você pega 7 pares dos limpos e 1 par dos imundos, você vai chegar num número impressionante de 1.400 animais. Isso foi a quantidade que Noé precisou colocar na arca. 1.400. Dali, depois, toda a variação iria surgir de novo. Inclusive o que a gente tem hoje. Se você fizer um cálculo, 1.400 animais dentro da arca, daria uma média mais ou menos de 5 metros quadrados por animal, ainda sobrando espaço para corredor, escadas para subir do primeiro nível para o segundo nível, etc. Coisa e tal, dava espaço suficiente para tudo isso. Então, respondendo a pergunta, como que Noé colocou os animais na arca? Resposta? Pela porta.
O pessoal fala, mas já imaginou? Para e pensa se Noé tivesse levado o dinossauro. Mas ele levou. Teria que ter levado. As pessoas falam, é impossível colocar um dinossauro. É verdade, colocar um apatossauro tem cerca de 12 metros de altura, mas o filhotinho tinha só 60. Por que você vai levar o adulto? Quando nós trazemos animais para cativeiro, para zoológico, sempre nós trazemos o filhote. Por quê? Porque a adaptabilidade dele é muito maior ao novo ambiente do que se você trouxer o animal adulto. Então Noé poderia ter trazido os filhotes, teria nenhum problema. Só uma coisinha rapidinha, só para terminar, a gente abre para perguntas. Pessoas chegam para mim e falam assim, tá, mas Noé ficou 371 dias com a bicharada dentro da arca, né? Uhum. Já imaginou cuidar de toda essa bicharada? Escreveu os detalhes? A Bíblia nos diz que as águas cobriram 15 côvados das montanhas mais altas. Significa que metade da arca estava abaixo do nível da água. Qual a temperatura da água no oceano? Cerca de mais ou menos 7 metros abaixo da superfície. Já fez uma pesquisa? Temperatura de mais ou menos 17, 18 graus. Tá? É a temperatura da água. Se você pegar na mesma latitude das montanhas do Ararat, tá? Essa é a temperatura média do oceano naquela latitude. Qual a temperatura que mamíferos e aves hibernam? E répteis e anfíbios passam pela brumação? 17 graus Celsius. O que aconteceu? A maior parte da bicharada estava hibernando, ou passando por estágios de torpor. Estágio de torpor é aquele assim, quando você vê o pregador lá na frente, ele vai e volta, vai. Tá, esse é o estágio de torpor. Brumação é aquele estágio assim que o animal, literalmente, ele desmaia. Tá, isso, répteis e anfíbios fazem isso. Daí eles acordam meio assim, vão lá, bebem um pouquinho d'água e desmaiam de novo. Isso é brumação que a gente chama. Pessoal, é tão legal a gente estudar o dilúvio olhando do ponto de vista do conhecimento científico que Deus nos deu. Sem dúvida ele aconteceu. Então, quando vocês chegarem lá em Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, vocês vão ver um pouquinho de tudo isso. Minha oração é que Deus os ajude a olhar com bastante alegria e ver o que Deus fez em ter, pela fidelidade de um homem, trazido todos nós à existência. Porque eu e você somos descendentes de Noé. Vamos ir para as perguntas? Parabéns aí, mais uma vez, pela palestra. Você no início comentou sobre a questão da distância das galáxias. Parabéns aí, mais uma vez, pela palestra. Você no início comentou sobre a questão da distância das galáxias, que a gente olha para as galáxias, elas já estão, não existe mais galáxias mais jovens, mais velhas, assim como as primeiras cidades que surgiram também, já surgiram com muita cultura, com muita tecnologia, né, com a questão social, política. Não foi uma coisa assim gradativa. O que eu queria saber é se é possível você olhar para uma galáxia e dizer se ela está mais longe ou mais perto. Se o Hubble, ao olhar uma galáxia, fala, não, essa galáxia está há 1 milhão de anos, aquela está há 1 bilhão de anos. Se é possível, porque se for, remanesce a questão, né? Se tem uma galáxia a 10 bilhões de distância, dividindo essa distância pelo tempo que a luz gasta para percorrer, ela teria 10 bilhões de anos. Então a pergunta basicamente é saber se é possível você afirmar que existem galáxias mais perto, mais longe,
e qual a distância que ela está da Terra. Tá. Não sei, acho que a lâmpada aqui é LED ou é fluorescente? Vamos supor que seja fluorescente. Tá. Se for lâmpada fluorescente, o flúor, ele recebe uma descarga elétrica, daí ele emite luz. Tá? Então tem umas frequências específicas. Se você andar aí pela cidade, você vai ver algumas lâmpadas são mais alaranjadas, é vapor de sódio, outras são vapor de mercúrio. Então os elementos químicos, quando eles são superaquecidos, eles emitem luz. O hidrogênio também. Então nós temos as frequências específicas que caracterizam o hidrogênio, frequências específicas que classificam o hélio, o sódio, o mercúrio, o ferro. De água, tá? Então nós pegamos no laboratório, nós medimos as frequências específicas do hidrogênio. Daí você aponta o seu telescópio para uma galáxia e você mede essas frequências, tá? De luz que estão vindo da galáxia. Daí você compara essas frequências e fala, opa, isso aqui é hidrogênio, ó, esses três aqui são hidrogênios. Daí você compara essas frequências do hidrogênio com o que você tem aqui. A diferença é que nos mostra a posição e a velocidade em relação a gente. Então é assim que a gente mede a distância das galáxias, tá? Daí tem o segundo ponto. Se no início do universo as galáxias já estavam prontas, 13,8 bilhões de anos não teria mais universo. Então nós não estaríamos aqui para vê-lo. Mas nós estamos vendo. Se nós estamos vendo, é porque o universo foi criado pronto, com a luz chegando em todas as direções. As pessoas falam, isso daí é religião. Pessoal, se você já estudou o Big Bang, pegue o período inflacionário, quando o universo teria saído do tamanho de um próton e chegado ao tamanho da nossa galáxia, 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que a luz teria percorrido a sua velocidade, radiação eletromagnética, para ser mais específico, teria uma velocidade de 10 elevado a 60 quilômetros por segundo. Isso é instantâneo. Isso é Big Bang. Big Bang diz que no início a coisa teria que ter sido instantânea. Estou dizendo isso porque eu estudei Big Bang por muitos anos da minha vida. Tá? Ou seja, a Bíblia diz que foi criado pronto com a luz chegando até aqui. O pessoal fala, isso é religião. Eu falo, não, Big Bang é religião. Porque Big Bang é contra as leis da física. Pelas leis da física, o Big Bang jamais teria acontecido. Pessoal, deve ser bem reto e direto. Olha para essa estrutura. Você acha que isso aqui é fruto do acaso? Quem daqui acreditaria que dissesse o seguinte, não, mas quando essa estrutura foi construída, nós pegamos assim muita areia, sacos de cimento, pegamos já as janelas, fizemos uma pilha de coisa, explodimos o negócio e caiu tudo desse jeito. Tudo organizado assim. Faz sentido? Você acha que uma explosão, praticamente uma explosão no início, teria produzido tudo isso que nós vemos ao nosso redor, eu e você? A biodiversidade que tem no nosso planeta. Não faz sentido isso. Então, resposta, criação com idade aparente. Pronto, e com a luz chegando até aqui. O Big Bang baseia-se na mesma proposta. Se existem galáxias que estão realmente a bilhões de anos. Sim, elas estão. Tanto é que Deus nos permite medir. Agora, a luz teria demorado todo esse tempo para chegar aqui? Não, a luz já foi criada chegando até aqui. Porque se tivesse demorado 13,8 bilhões de anos até essa luz chegar aqui, a gente já não existiria mais. Via Láctea já teria morrido, todas as estrelas já teriam morrido da Via Láctea. Porque 13,8 milhões de anos, desde o início do universo, já teriam se passado. Não teria mais galáxia no universo. Agora, é meio complicadinho o negócio, só para você pensar. No ano de 1987, chegou até nós a explosão de uma estrela chamada Sandulik. Ficou conhecido como 1987A. Tá? Em 1969, nós tiramos uma foto dessa estrela, da Sandulik. O problema é que em 1969 ela já tinha explodido. Só que a luz da explosão não chegou, não tinha chegado até nós. Chegou quase 20 anos depois. Então nós estamos olhando para uma estrela, medimos a sua massa, a pressão, todos os detalhes. Só que a estrela não estava mais lá, já tinha morrido. Posso fazer uma pergunta bem interessante? Será que o universo ainda existe?
Será que nós não estamos olhando para coisas que já morreram? E só a luz está chegando até aqui? Não é interessante? Os filhos de Adão e Eva. Sou o professor Adalto Lourenço. Inscreva-se aqui no meu canal e clique no sininho. E se tiver algum comentário, o espaço está sempre aberto. Você saberia dizer os nomes dos seus tataravós? Eu precisei perguntar para minha mãe os nomes dos bisavós dela. Genealogia não é algo tão importante assim na nossa cultura, não é verdade? Mas ela é extremamente importante em outras culturas espalhadas pelo nosso planeta. Moisés, o libertador e legislador do povo judeu, teve como propósito principal, ao escrever o livro de Gênesis, dar aos seus leitores, o povo judeu, a origem correta da nova nação que estava nascendo, logo após a saída do Egito, cerca de 1400 anos antes de Cristo, aproximadamente. E ele fez isso de forma extraordinária, não se limitando a Abraão, mas indo até o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva. Isso mesmo, ele fez questão de tratar dos antepassados de Abraão também. Talvez você esteja se perguntando como isso seria possível. Como traçar os seus ancestrais até o primeiro? É muita informação que precisa ser obtida. No caso de Moisés, a resposta não é tão difícil assim. Vou explicar. Se fizermos um gráfico das genealogias e idades que Moisés relatou em Gênesis, ficará bem mais fácil ver por que não foi tão difícil. Deixe-me começar explicando como podemos fazer isso. Vamos começar com Adão. Gênesis capítulo 5, dos versos 3 ao 5, nos diz que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. O texto ainda nos diz que Adão viveu ainda 800 anos depois do nascimento de Sete. Portanto, Adão viveu 930 anos, vindo a falecer no ano 930 AM. AM é a sigla para Anno Mundi, que é uma expressão em latim. Ela significa no ano do mundo ou a partir do ano que o mundo foi criado. Vou usar essa escala de tempo para facilitar o nosso trabalho com as genealogias em Gênesis. De Adão até José, no livro de Gênesis, são 23 gerações, sendo Adão, obviamente, a primeira. Se utilizarmos o mesmo padrão para todos os demais nomes e dados das genealogias, quando a pessoa nasceu, quando o primeiro filho dela foi gerada, ou quando ela morreu, teremos um gráfico completo mostrando um resumo da vida de todos os descendentes de Adão, indo até José. O período de tempo coberto no livro de Gênesis é de aproximadamente 2.400 anos. Veja o resultado final. Nós temos aqui os quase 2.300 anos, AM, e a Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos. Quando ele tinha 130 anos de idade, nasceu o terceiro filho dele, chamado Sete. E Sete, segundo a Bíblia, viveu 912 anos. Quando Sete tinha 105 anos, nasceu seu filho Enos. E assim nós podemos continuar. Daí você tem o filho de Enos, que foi Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, que andou com Deus, Matusalém, que viveu 969 anos, Lameque e Noé. E quando Noé tinha 600 anos, no ano 1656, ocorreu o dilúvio. E aqui você tem os descendentes de Noé, Sem, o seu filho primogênito, que foi a última testemunha ocular do dilúvio, que faleceu no ano 2158. Depois de Sem, nós temos Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reus, Serug, Naor, Terá e Abraão.
Daí temos Isaac, Jacó e José. Percebe? É possível ver todo esse pessoal ali. Esse gráfico nos mostra aspectos impressionantes. Vou citar apenas alguns por questão de tempo. O primeiro e o mais evidente é que o dilúvio ocorreu no ano 1656 depois da criação, quando Noé tinha 600 anos de idade. Percebemos através desse gráfico que Matusalém, avô de Noé, faleceu no ano do dilúvio e que o pai de Noé, Lameque, teria falecido 5 anos antes do dilúvio. Mas existe um outro aspecto que poucas pessoas percebem. É o seguinte: Lameque, o pai de Noé, tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Certamente Lameque poderia contar os detalhes da criação para o seu filho Noé por ter recebido essa informação diretamente de Adão. Não somente isso, Sem, o filho mais velho de Noé, nasceu quando seu avô Lameque tinha 648 anos. Sem provavelmente ouviu do seu avô Lameque a história repleta de detalhes sobre a criação que Adão havia contado a ele. Vamos colocar essa informação da seguinte forma. Comecemos com o avô de Sem, conhecendo pessoalmente Adão, o primeiro homem criado. Imagine Sem conversando com seu avô. Ô vô, o senhor está brincando quando me diz que conheceu Adão pessoalmente, né? Acho que você consegue imaginar também a resposta do vô Lameque. Você sabe que eu não brinco com essas coisas. Pergunte para o seu bisavô Matusalém. Ele tinha 243 anos quando Adão faleceu. Ele conheceu Adão muito melhor do que ele já te contou muitas vezes como tudo começou. Geralmente as pessoas não leem o livro de Gênesis desse jeito, que é a maneira como Moisés escreveu para que ele fosse lido. Por isso, as genealogias com datas. De qualquer forma, vamos avançar um pouco mais no tempo usando as genealogias. Abraão nasceu 2 anos depois da morte de Noé. Obviamente, ele não o conheceu. No entanto, Abraão tinha 150 anos quando Sem faleceu. Sem foi o primeiro filho de Noé. Isaac, seu filho, tinha 50 anos quando Sem faleceu. Isaac poderia ter ouvido do próprio Sem todos os detalhes do dilúvio, bem como os detalhes da criação, que haviam sido contados para ele pelo seu avô Lameque e bisavô Matusalém, que haviam sido contemporâneos de Adão. Percebe como as genealogias de Gênesis são importantes? Elas nos mostram como a informação das origens teria chegado até Moisés. Esse é o ponto principal. Deixe-me dar mais um detalhe. Do falecimento de Sem até a saída do povo de Israel do Egito, nem 400 anos haviam se passado. Não é fascinante? Toda essa informação ainda estava muito fresca na mente dos descendentes de Abraão. Percebe, então, por que Moisés fez questão de escrevê-la? A história bíblica não está baseada em interpretações de achados arqueológicos. De forma nenhuma. Ela baseia-se na transmissão de informação oferecida por pessoas que foram testemunhas oculares dos eventos descritos. Isso é espetacular. Pena que tão pouco disso seja ensinado. No meu livro, O Dilúvio em Gênesis, dediquei todo o 3º capítulo para tratar dessas genealogias e dos aspectos de datação relacionados com o dilúvio, apresentando inclusive a veracidade do texto bíblico. Bom, depois de tudo isso, podemos agora tratar dos descendentes de Adão, os filhos e filhas. Gênesis capítulo 4 fala do nascimento de Caim, o primogênito, e de Abel, o irmão dele. Lembre-se que eles nasceram depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. É importante observar que Adão e Eva não tiveram filhos durante os anos que moraram no jardim no Éden. O restante do capítulo 4 trata dos descendentes de Adão e Eva através de Caim, até a 8ª geração, que foi a geração de Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Gênesis capítulo 5 nos dá os detalhes dos descendentes de Adão através de Sete, o 3º filho de Adão e Eva. Os versos 3 e 5 desse capítulo nos informam especificamente que, após o nascimento de Sete, Adão e Eva tiveram filhos e filhas.
Novamente, é importante notar que a ênfase do texto está no nascimento de Sete, e que após o seu nascimento, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O texto bíblico não dá margem para ideias que Adão e Eva tivessem tido filhos ou filhas antes do nascimento de Sete, além de Caim e Abel. Observe também que o texto não nos diz quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram após o nascimento de Sete. Talvez você esteja se perguntando novamente, então não é possível saber quantos filhos Adão e Eva tiveram? Correto, não é possível. O que pode ser dito com certeza é: toda a informação necessária e relevante que o Senhor Deus quis que soubéssemos sobre os descendentes de Adão e Eva, Moisés colocou no texto de Gênesis, o qual basicamente contém a história dos descendentes de Adão e Eva através de Sete até José no Egito. Como disse, quase 2.400 anos de história dos descendentes de Adão. Não é fascinante? Esses são os antigos israelitas, guerreiros implacáveis descritos na Bíblia como soldados de Deus. Eles são ferozes, determinados e imbatíveis. Seu líder é Josué, um estrategista militar brilhante, determinado a levar os israelitas até a terra prometida, a terra de Canaã. Para cumprir sua missão, Josué e seu exército travam algumas das batalhas mais brutais descritas na Bíblia. Talvez nenhuma seja mais conhecida que a Batalha de Jericó. Uma história intrincada de espionagem, guerra psicológica e extermínio de uma população inteira. Mas Jericó é só a primeira em uma longa lista de campanhas militares planejadas para conquistar a terra de Canaã. Uma campanha cheia de sangue e morte. Batalhas antes de Cristo. Josué, a matança épica. O poder militar de Josué é primeiro descrito na Bíblia durante a grande campanha do Êxodo na saída do Egito no século 14 a.C. Logo depois dos israelitas terem atravessado o Mar Vermelho, eles são encurralados por um grupo cananeu chamado de Amalequitas. O líder israelita na época era Moisés. Ele escolhe seu guerreiro mais feroz, o jovem Josué, para ser seu comandante. Josué luta brilhantemente e lidera os israelitas para a vitória. Mas tanto ele quanto Moisés percebem que os israelitas precisam ser uma força de combate mais eficiente se quiserem invadir e conquistar Canaã e suas dezenas de cidades-estado fortificadas. Os israelitas são guerreiros de infantaria leve. Eles não podem encarar o inimigo em campos abertos. Os cananeus têm bigas e podem facilmente vencê-los. Então eles ficam no deserto por 40 anos, criando um exército poderoso e muito forte. Josué está impaciente para invadir Canaã.
mas aceita a sabedoria de Moisés, que acredita que os israelitas devem ficar no deserto por mais tempo para treinar uma nova e maior força de combate. Depois de 40 anos, o contingente do exército cresce para 8.000. Uma força que agora vai ter o seu momento. O primeiro passo é deixar o acampamento em Cádiz Barneia. As cidades muradas de Canaã bloqueiam a rota pelo norte. Então Moisés e Josué lideram 35.000 homens, mulheres e crianças para o sul. E depois para o leste, até o Vale do Jordão. Os israelitas passam tranquilamente pela terra dos Edomitas e dos Moabitas. Mas logo encontram uma tribo não amigável, que se recusa a deixá-los passar, os Amonitas. Nesse primeiro teste do exército israelita recém-treinado, Josué mostra que não perdeu sua habilidade militar e lidera o exército até a vitória. A Bíblia diz que Moisés, Josué e os israelitas atacaram várias outras tribos no Vale do Jordão a caminho de Canaã. Números 21, 33. Eles subiram pelo caminho de Bazã. Og, o rei de Bazã, com todo o seu povo, saiu contra eles e os atacou. Eles o derrotaram, e também seus filhos e todo o seu povo, sem deixar ninguém com vida. Qual a necessidade desse tipo de brutalidade? E a resposta, de uma perspectiva militar, é bem simples. Os israelitas não têm intenção de morar no Vale do Jordão. Sua intenção é passar com o exército até a fronteira de Canaã, para que a área, ao longo do Rio Jordão, se torne um ponto estratégico para ataques futuros a ela. E eles não podem permitir forças hostis significativas na sua retaguarda. A Bíblia nos diz que Moisés morre antes de chegar à terra prometida e Deus escolhe Josué como comandante dos israelitas. Até aqui, os israelitas precisaram de 40 anos e milhares de mortes para chegar onde estão. Mas entender onde Josué esteve nos dá uma boa ideia do que vai acontecer a seguir em sua história. Por mais difícil que tenha sido até aqui, a próxima parte da viagem para Canaã será ainda mais sangrenta. Josué, agora sozinho no comando, desenvolve uma estratégia para conquistar Canaã. Ele precisa adquirir o controle da cadeia de montanhas que passa pelo centro da região. Uma vez nessa cadeia de montanhas, ele não só controla todas as passagens pela região, mas também está livre do contra-ataque dos exércitos cananeus, que têm muitas bigas, enquanto os exércitos israelitas têm uma infantaria essencialmente leve. O exército israelita é perfeito nas táticas de ataque e retirada em terreno irregular, e eles vão jogar com essa força. Josué reúne seus 8.000 soldados e anuncia a localização de seu primeiro ataque. Ele será contra uma das cidades mais antigas do mundo, a lendária cidade de Jericó. Josué atacou Jericó porque ela é o primeiro passo em uma guerra israelita de extermínio. Os israelitas não têm intenção de se estabelecer em Canaã enquanto houver outras pessoas ainda por lá. Eles pretendem atacar cidades, expulsar todos e substituir sua população por eles próprios. Jericó é bem pequena, tem uma população pequena, quase indefesa. Mas Jericó tem suas famosas muralhas, que são 2 muros paralelos com 3,5 metros de separação. Acredita-se que as paredes têm em torno de 9 metros, se estendendo por 1.280 metros. Algumas pessoas de Jericó vivem no espaço entre as 2 muralhas. Entender o desenho de Jericó é crucial para o sucesso da tomada da cidade. Ele não entra apenas com seu exército. Como qualquer bom comandante, ele faz um reconhecimento do alvo. Ele envia 2 espiões para a cidade de Jericó para checar suas defesas e ver o que mais acontece. Ele está levando esse exército para Canaã pela primeira vez. A única coisa que ele não pode encarar é uma derrota ou um erro colossal. Ele quer ter certeza de que isso será um sucesso militar. Os espiões entram em Jericó e se dirigem a um bordel, uma decisão engenhosa. A escolha de uma pensão ou uma casa de prostituição é absolutamente brilhante. É uma cidade pequena, os estranhos são imediatamente reconhecidos. O único lugar onde eles poderiam estar sem se esconderem seria numa casa de prostituição. Também é onde se fala muito.
E muita fofoca pode ser ouvida sobre as disposições de tropas, as formas de combate e etc. Eles encontram uma prostituta que concorda em ajudar. Seu nome é Raabe. Raabe conta aos espiões israelitas sobre a situação de Jericó. E o que fica bem claro é que eles têm um moral muito baixo. As histórias das grandes matanças durante a campanha jordaniana chegaram aos seus ouvidos. Então eles estão morrendo de medo de serem atacados. A Bíblia diz que Raabe mora entre as duas muralhas paralelas. Isso é importante porque, como veremos, há alguns que acreditam que a localização do apartamento de Raabe é a chave para o desenrolar da Batalha de Jericó. Agora anoiteceu e os espiões israelitas estão prontos para sair de Jericó e levar o relatório de inteligência a Josué. Mas seu disfarce é descoberto. O serviço de inteligência do rei de Jericó descobre que espiões israelitas estão na cidade e os rastreia até o apartamento de Raabe. Eles exigem que ela entregue os 2 espiões israelitas. De acordo com a Bíblia, Raabe acoberta os israelitas. De fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, ao fecharem a porta da cidade, eles foram embora, não sei para onde. Vão atrás deles. Certamente os alcançarão. Parece que eles ficam satisfeitos com essa explicação. Imagine-se que eles fariam uma busca, mas dada a profissão de Raabe, ela devia ser bastante persuasiva. Então, onde estariam os espiões? A Bíblia diz que ela os escondeu no telhado. Cobertos pela noite, os espiões escapam da cidade e voltam para Josué. Mas antes de irem, eles dizem a Raabe: por ter nos ajudado, quando houver o ataque à cidade, queremos que você e sua família sejam poupados. E para sabermos que essa é a sua casa, pegue um cordão vermelho, amarre na janela e nenhum mal acontecerá a você ou à sua família. Raabe amarra o cordão vermelho na janela e os espiões descem por uma corda para fora da muralha. Os homens relatam a Josué informações importantes. A pequena população de Jericó está aterrorizada e, portanto, vulnerável. A informação dá a Josué a confiança de que agora é hora de atacar a cidade. Josué lidera seu exército pelo Rio Jordão em direção a Jericó. É um exército grande. Nossas estimativas falam de 8 a 9 mil homens. Um dos maiores exércitos que já foram postos em campo em Canaã. Dentro das muralhas, os cidadãos estão apavorados. Aí vem o exército que eles sabem que matou todo mundo a caminho do Vale do Jordão. Jericó é uma cidade pequena, de apenas 3 hectares, praticamente o tamanho de 8 campos de futebol americano. Para estimar a população da antiga Jericó, baseado em referências, os historiadores falam em 830 habitantes por hectare urbanizado. Isso vezes uns 8,5 hectares e você chega a uma população de aproximadamente 2.500 mais ou menos. Uns 20% disso pode ter se reunido para defender a cidade. As muralhas têm 1,5 km de circunferência. Então você tem um exército lá fora de 8 a 9 mil homens, cercando uma cidade que não chega a ter 500 soldados dentro das muralhas. É quase 1 para cada 3 metros. O exército israelita pode cercar Jericó com 1 homem a cada metro por 6 vezes. Mas esse imenso exército não ataca. Durante 6 dias, Josué marcha com seus homens ao redor de Jericó. A descrição bíblica do plano soa como absurda. De acordo com ela, Yahvé diz a Josué que ele deve marchar em torno da cidade por 6 dias. De acordo com a Bíblia, no 7º dia, os israelitas deveriam soar suas trombetas ou trompas de batalha. E as muralhas deveriam cair. E todos conhecem a história sobre Josué na Batalha de Jericó e as muralhas que caem. Josué disse ao povo:
Gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês. Ao ouvir o toque da trombeta, o povo gritou alto e a muralha caiu. Os homens entraram e tomaram a cidade. As muralhas caíram e as defesas de Jericó também. É um milagre ou há uma outra explicação? As muralhas de Jericó ruíram. Josué e os israelitas têm sua primeira vitória em Canaã. Mas deve haver uma explicação militar mais pragmática, e eu acho que a Bíblia revela se você souber onde procurar. O segredo é Raabe, a prostituta. Lembra como os espiões israelitas saem da casa de Raabe? Raabe permite que eles desçam numa corda que ela tem. Eles também pediram que ela amarrasse um cordão vermelho na sua janela. O motivo seria para que o exército israelita reconhecesse que aquela era sua casa e que nenhum mal lhe acontecesse. Mas depois de estarem dentro das muralhas da cidade, os soldados israelitas não poderiam ver o sinal, somente por fora. Agora você pergunta, o que significa um cordão vermelho pendurado em uma janela 2 ou 3 andares acima? Acho que essa é a resposta sobre como as paredes caíram. O cordão vermelho pode ser um sinal, mas se o apartamento for visto de uma perspectiva militar, uma motivação completamente diferente fica clara. E se o cordão vermelho não estivesse lá para dizer, ei, não nos ataquem? E se fosse um convite para subirem? Quem disse que Raabe não pôs a mesma corda para fora da janela que os espiões usaram para descer, para que agora os soldados israelitas subissem por ela? O exército israelita cria o disfarce perfeito, com esses soldados marchando ao redor da cidade, soprando ruidosamente suas trombetas de batalha. Enquanto houvesse o barulho, ficava fácil que 8, 10, 12 homens por vez subissem pela corda até o apartamento indicado pelo cordão vermelho e se escondessem dentro dele ou no teto. Durante 6 dias, 10 homens de cada vez seriam uns 50 ou 60 homens agora dentro da muralha. No 7º dia, o exército ainda marcha em torno da cidade. Josué dá o comando e, mais uma vez, os israelitas sopram suas trombetas. Apenas uma última vez. Que barulho era esse? Provavelmente um sinal para os homens das operações especiais, e o que eles devem ter feito foi sair rapidamente. E atacaram o seu alvo por dentro, abriram o portão e as muralhas caíram. Por ter mais homens do lado de fora em relação aos cidadãos de dentro, eles poderiam facilmente derrubar uma parte da muralha. Isso pode ter facilitado que soldados israelitas subissem no topo e as muralhas, metaforicamente falando, começassem a ruir. Com a cidade nas mãos de Josué, o que ele fez a seguir realmente horroriza pessoas que leem a Bíblia. Ele executou toda a cidade à espada. O termo em hebraico é Kohanesema. Se aproximar da cidade e matar tudo que tiver vida. O massacre é corpo a corpo. É uma guerra de extermínio. Josué envia um recado a outros reis de Canaã. Esse é seu destino se não forem embora. Eles matam todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os bodes, todas as ovelhas, todos os jumentos, literalmente tudo que tiver vida, e depois queimam a cidade. É um destino terrível, terrível, que ele impõe ao pobre povo de Jericó. Josué é bom tático e também bom estrategista. Mas dá para suspeitar também que ele seja um homem intoxicado por Deus. Ele está disposto a impor esse horror
a uma população completamente inocente, para alcançar objetivos não só militares, mas talvez para alcançar a promessa de Yahvé, de que você deve ir à terra de Canaã e tomar as cidades que eu deixei a vocês como herança. E o preço da herança, em termos humanos, é muito alto. Mas o derramamento de sangue só começou. Josué destruiu Jericó principalmente por motivos psicológicos. Seu próximo alvo será estratégico. A cidade de Betel, 16 quilômetros ao norte da moderna Jerusalém, controla uma importante passagem para dentro das montanhas. Daqui, Josué pode começar a controlar a área central da montanha de Canaã. Betel representa um dos poucos lugares na montanha onde uma força invasora pode se consolidar. Então eles precisam dessa passagem para que Josué possa pôr o resto de sua estratégia em andamento, podendo se mover pelas próprias montanhas em ambas as direções e neutralizar todas as cidades cananeias. Antes dos 8.000 homens de Josué seguirem adiante, ele envia uma pequena força de reconhecimento a Betel. No caminho, eles passam pelas ruínas de uma cidade chamada Ai. Ai foi uma cidade altamente fortificada uns 1000 anos antes. Mas durante o período de Josué, ela estava em ruínas. A ruína tem um importante papel na próxima fase da conquista de Josué. A equipe de reconhecimento de Josué afirma que Betel e Ai serão facilmente vencidas. Eles aconselham que ele não envie todo o exército lá em cima na ruína, porque não há necessidade. Confiando na informação, Josué envia apenas um pequeno grupo de aproximadamente 600 homens até Ai. Ele não faz ideia de que o exército de Betel está escondido nas ruínas. Em Ai, Josué comete um dos seus poucos erros. A função do pelotão de reconhecimento é relatar a situação no local e não dar sugestões operacionais. Enquanto o resto do pelotão fica de fora, uma pequena equipe de reconhecimento entra nas ruínas. O que deve ter acontecido é que o lugar parece deserto e eles entram nas ruínas e ficam encurralados. A maior parte da equipe de reconhecimento é morta. O resto do pelotão israelita fora das ruínas entra em pânico e parte em retirada. A armadilha em Ai se torna a primeira derrota de Josué. A vitória de Josué em Jericó é neutralizada em Ai, onde os israelitas sofrem sua primeira derrota desde que invadiram Canaã. Um pequeno pelotão de soldados israelitas é encurralado e morto por um grupo cananeu chamado de Betelitas. É interessante o que Josué faz ou o que se passa em sua mente na hora. Ele está preocupado. Não tanto com a pequena derrota no campo de batalha, mas está mais preocupado com o efeito disso na psicologia dos cananeus. Ele tinha destruído a cidade de Jericó para espalhar uma onda de terror pelas cidades cananeias, e agora suas próprias forças foram vencidas. Então a Bíblia nos diz que sua preocupação era perder essa vantagem psicológica, e para compensar ele rapidamente decide partir para o ataque. Na manhã seguinte, Josué mobiliza todos os seus 8.000 homens e marcha com eles para Ai. A marcha de Josué leva a maior parte do dia, chegam ao entardecer e ficam numa posição atrás de umas colinas ao leste das ruínas. Entre o exército de Josué e Ai, há um vale raso em forma de uma cela. Josué arma o acampamento israelita de forma que fique fora da vista dos betelitas. Depois de observar pessoalmente as ruínas, ele entende como seus homens foram cercados. As ruínas de Ai formam um campo de batalha caótico, 5,5 hectares de escombros entre um muro derrubado. É uma confusão de ruínas e de prédios demolidos, um território perfeito para emboscadas.
Estava como a cidade de Faluja, depois que os fuzileiros acabaram com ela. Você podia ver que a vantagem tática era poder espalhar suas tropas. Até mesmo um pequeno número de soldados naquele meio urbano, onde eles poderiam tirar vantagem dos escombros. Isso significa que seu adversário não pode dispor seu contingente em batalha como pode em campo aberto. Ele tem que se afunilar em pequenos corredores, onde estariam sujeitos ao combate corpo a corpo. Josué põe um novo plano em andamento. Um plano que mostra seu brilhantismo tático. Será uma farsa que levará os betelitas a cometerem um disparate militar. Ele imediatamente analisa a situação e entende que o exército que está em Ai é provavelmente a maior parte do exército de Betel, mas não todo ele. Então, se decidir atacar aquela ruína, ele vai deixar seu flanco ou sua retaguarda aberta para uma possível coluna se movendo de Betel pela estrada. Ao invés de atacar os betelitas nas ruínas, Josué posiciona alguns de seus homens na planície diante das ruínas, desafiando os betelitas a lutar em campo aberto. Mas ele só alinha uns 1000 homens seus. O comandante betelita provavelmente pensou: a ameaça israelita foi destruída com o cerco a Jericó. É só isso que eles têm? Nós podemos enfrentá-los. Mas o que o comandante betelita não sabe é que Josué deixou vários milhares de soldados fora de vista atrás das colinas. Ele também reuniu uma outra força de operações especiais de alguns milhares do outro lado de Betel. Convencidos de que seu exército de 2.500 homens pode facilmente derrotar essa pequena força israelita que está diante deles, os betelitas tiram a maior parte de seus guerreiros das ruínas e os levam para a planície. Abrindo mão da vantagem tática da defesa nas ruínas, onde eles teriam a oportunidade de emboscar e fazer um combate corpo a corpo. Os exércitos combatem em campo aberto.